Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia, referente ao segundo trimestre de 2026. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente Richard Kovacs e pelos demais membros da diretoria estatutária. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e as suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos segmentos e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Richard Kovacs. Por favor, Sr. Richard, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre da Brava. Vou começar a apresentação pelo slide de destaque. O segundo trimestre foi marcado por uma combinação muito positiva da evolução operacional e forte desempenho financeiro. Alcançamos a produção média de 82 mil barris equivalentes, um crescimento de 8% em relação ao trimestre anterior, já superando a média registrada em 2025. Esse resultado reflete principalmente a maior contribuição dos ativos offshore, combinada à retomada gradual da produção da bacia do Potiguar. No âmbito financeiro, registramos recordes históricos de receita e EBITDA ajustado, impulsionados pelo maior volume de vendas, melhores preços e forte desempenho do segmento de downstream, que alcançou margem histórica no trimestre. Também seguimos avançando em nossa agenda de geração de valor. O segundo trimestre de 2026 marcou o quinto trimestre consecutivo de redução da dívida líquida da companhia, acompanhado por uma contínua redução do custo da dívida. Esses marcos se somam à alta eficiência operacional dos nossos ativos e à excelente execução da campanha de perfuração, nosso principal vetor de crescimento orgânico para os próximos trimestres. Em eficiência de custos, concluímos em julho a primeira fase do projeto Brava Eficiente, que representa centenas de milhões de reais em valor presente para a companhia. Por fim, vale destacar que foi realizado ontem na B3 o leilão relacionado à entrada da Ecopetrol como acionista de referência da companhia, com liquidação prevista para 17 de agosto. Trata-se de um marco importante para a próxima etapa da trajetória estratégica da Brava. Agora, passando para os destaques operacionais. O trimestre demonstrou a capacidade da Brava de executar simultaneamente iniciativas de crescimento, aumento de eficiência e transformação operacional. Evoluímos na estabilização da produção. Avançamos na campanha de perfuração offshore e inauguramos o Centro Integrado de Operações do Potiguar, que representa um novo patamar de controle e gestão dos ativos onshore. Conforme mencionados nos destaques, nossa produção média atingiu 82 mil barris equivalentes por dia no trimestre, mantendo a trajetória de recuperação observada desde o início do ano. O crescimento foi sustentado principalmente pelos ativos offshore, com destaque para Atlanta, Papa-Terra e Parque das Conchas, somado à retomada gradual de níveis normalizados da produção onshore, com o aumento de produção na bacia Potiguar. Mais importante do que o crescimento pontual é a consistência operacional que estamos construindo, criando bases sólidas para a próxima etapa de aumento de produção associado à campanha de perfuração atualmente em andamento. Passo a palavra agora para o nosso diretor de operações offshore, Carlos Travassos. Muito obrigado. Obrigado, Richard. Uma boa tarde. Eu vou estar trazendo aqui agora alguns destaques da área da diretoria de operações offshore. Vou falar um pouquinho de operação, mas vou trazer também alguns pontos relacionados à nossa campanha, de perfuração em Papa-Terra e também em Atlanta. Em termos de operação, a gente teve um trimestre bastante estável, tanto Papa-Terra como Atlanta e também Peroá, com uma produção bem regular. Em Atlanta, a gente assinou o chamado Final Completion, o que significa que o topside, a gente reconhece a completude do topside
Isso é destacado pelo comissionamento final dos 2 deck boilers e da turbina a vapor também, né? Isso, de certa forma, fala com a estabilidade que a gente tem tido no ativo, né? Tanto no topside como também no sistema submarino, nas MPPs. O desafio agora em Atlanta, ou seja, as próximas fases, é a preparação da unidade para recebimento dos 2 poços que a gente começa a produzir no semestre do ano que vem. Vindo para a Papa-Terra agora, a Papa-Terra também manteve a eficiência, né, que a gente vinha observando nos últimos meses. Lembrando que a gente está em parada de produção programada em Papa-Terra, que começou no último dia 29. A parada está indo super bem, muito alinhada com o que a gente planejou. As atividades principais que a gente desenhou para fazer nessa parada era a inspeção da caldeira. Esse era o nosso principal ponto de atenção, porque a inspeção a gente nunca sabe o que vai aparecer, né? E felizmente, tudo que apareceu na inspeção a gente estava preparado. Então, a caldeira já partiu, já está operando, né? O que mitiga bastante o risco de não ter aquecimento de óleo. Vocês sabem bem a história de Papa-Terra, né? Aquecimento de óleo é importante para a gente, né? Bom, ainda falando de Papa-Terra, e aí eu vou migrar um pouquinho para a campanha de poços, né? O desafio que a gente tem lá hoje naquele ativo é justamente a preparação da unidade para receber os 2 poços, né, que estão em fase final ali de perfuração e completação, né? A gente tem ali 4 tarefas a bordo, né? A primeira delas é a regularização dos nossos consumidores de gás. Então, a gente precisa garantir que os consumidores de gás vão estar em linha, adequados, né, por conta do enquadramento, a gente poder manter IUGA em níveis elevados, que a gente tem conseguido, né? O segundo deles é a preparação do guincho de polim. A gente fez um grande retrofit no guincho de polim, né? O guincho de polim que não operava há muito tempo, né? Desde a época do antigo operador. Então, a gente fez recomposição estrutural, substituição de equipamentos, troca de cabos e finalizamos com um teste de carga. O guincho de polim também já está comissionado e operacional, né? O terceiro ponto são o nosso caminho do óleo. Então, a gente precisa preparar a planta de processo, né, para receber o óleo. Troca de válvulas, recomposição estrutural, troca de tubulações, a preparação da automação. E, por último, talvez mais importante, que é uma atividade que está acontecendo nessa parada, é a substituição dos trocadores de calor, né? Isso permite a operação dos poços 52 e 53, mas também mitiga, né, um ponto importante de eficiência, né, de Papa-Terra, né? Vocês conhecem bem, vocês que acompanham Papa-Terra, vocês sabem que aquecimento é fundamental para uma unidade de óleo pesado, né? E a gente vinha tendo recorrentemente questões associadas ao sistema de aquecimento. Então, a gente está dando aí um ponto final nessas questões, uma vez que a gente não só comprou aquecedores novos, como mudamos os projetos também. Bom, entrando um pouquinho mais na campanha, né, o timeline que aparece aí na tela, a gente, em março de 26, chegou aqui, a unidade da Constellation, a Lone Star chegou. E a gente, lembrando um pouquinho, eu já falei no último call, a gente fez essa perfuração em batelada. Significa que a gente perfurou algumas fases no 52 e no 53 para otimização de logística, aproveitamento de equipamentos, né? Então, hoje a gente tem 4 fases perfuradas no PPT 53 e a gente foi lá, colocou a árvore de Natal, fez o abandono temporário, né? E no 52 a gente já finalizou a fase de perfuração e já finalizou também a fase de completação inferior. A gente está partindo agora para a completação superior desse poço, também absolutamente em linha com o que a gente planejou, né? A gente já está com o PLSV mobilizou no último dia 15, né? Também já está em operação lá em Papa-Terra, portanto a campanha está indo muito alinhada com tudo aquilo que a gente planejou. Bom, a gente tem aí a previsão de primeiro óleo agora no segundo semestre. Esse ano ainda a gente começa a produzir tanto o 52 como o 53, enquanto que em Atlanta a gente tem a previsão de início de produção no primeiro semestre do ano que vem, né? Agora, em outubro de 26, a sonda sai de Papa-Terra e começa a operar lá em Atlanta. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Naturalmente, estou disponível para responder as perguntas de vocês, como de costume, e passo a palavra para o Jorge Boeri, que vai trazer aqui os destaques da Diretoria de Operações Onshore. Obrigado e até já. Obrigado, Travassos. O processo de desintegração do polo potiguar está finalizando e, como o gráfico mostra, a produção está voltando aos poucos. Além da produção voltando, é importante mencionar o aumento na injeção de vapor. No mês de julho, atingimos o mesmo patamar de injeção de vapor que tínhamos
antes da interdição. E como falei para vocês anteriormente, o vapor é para aquecer o reservatório de óleo pesado, melhorar a fluidez do óleo e, consequentemente, acrescentar a produção. Não é um processo automático, leva um tempo, mas como aconteceu anteriormente, o reservatório responde favoravelmente. Em Potiguar estamos iniciando a perfuração de nosso primeiro poço exploratório no campo de Sanhaço, com o objetivo principal de acrescentar a produção de gás no campo que responde pela produção del 50% de gás do polo Potiguar. Temos também um objetivo secundário de produção de óleo. Então, vamos a aguardar os resultados dos testes nos próximos meses. Nossos projetos de IOA continuam amadurecendo. Depois do sucesso do piloto de injeção de nitrogênio, assinamos um contrato de risco com nosso fornecedor. A gente paga pelo barril incremental produzido. Também assinamos um contrato para o projeto de Orgánico Recovery, que deveria começar logo, dependendo dos processos de alfandegas. Neste mês já deveríamos estar começando, e vai começar esse piloto no campo de Canto do Amaro. E dependendo dos resultados no Canto do Amaro, vamos também estender o piloto na Bahia. Estamos em processo final de assinar contrato com um fornecedor de polímeros para iniciar nosso projeto de injeção de polímeros em um campo de salina de cristal. Indo para a Bahia, temos uma estabilidade na produção no longo do ano. Agora estamos prestes a iniciar a venda de gás no campo de Socorro. Socorro é um campo que está isolado. Então, desde o início de sua história de produção, no ano 1958, esse campo produz gás e o óleo. O gás e o óleo são separados, o óleo é vendido por carreta e o gás é reinjetado. Agora vamos a reinjectar só uma parcela desse gás e vamos a vender como LGN uns 100.000 metros cúbicos dia aproximadamente de gás. Isso vai gerar, obviamente, um aumento na receita da Bahia e aproximadamente um 15% de acréscimo na venda de gás do archivo. Obviamente vai impactar positivamente em todos os indicadores e no fluxo de caixa do polo. Todas as autorizações perantes a ANP da Brava foram atingidas e agora só estamos aguardando a autorização do fornecedor perante a ANP, o que deveria acontecer neste mesmo mês. Também vai permitir abrir poços que hoje estão fechados por falta de capacidade e potencialmente ter capacidade disponível para projetos de workover ou drilling. Outro campo alvo de mudança na Bahia é o campo de Sejís, onde estamos finalizando obras necessárias para maximizar o aproveitamento do gás da formação Pitanga. Temos estimado poder finalizar isso no último trimestre do ano e também vai permitir um acréscimo na produção e na venda do gás de Sejís, além de poder ter melhor informação da formação Pitanga para entender o real potencial da mesma. Na Bahia mesmo, as obras das duas subestações de Recôncavo e Rio Ventura continuam avançando conforme o planejado e começarão a operar no final do ano, com a consequente redução dos custos e melhora na confiabilidade do sistema elétrico. Nosso ativo industrial de Guamaré, continuamos trabalhando para ampliar nossa capacidade e confiabilidade operacional. Estamos finalizando obras muito importantes, como a construção de um novo tanque de 45.000 metros cúbicos de capacidade, a quarta estação de tratamento de óleo. Continuamos avançando na construção de nosso eletrocentro e da estação de descarga de óleo Combitrans. No mês de junho, realizamos a parada de manutenção programada em nossa UPGN. A mesma foi feita nos tempos e nos custos planejados e, o que é ainda mais importante, sem nenhum tipo de evento de segurança. Essa parada vai gerar condições de robustez e confiabilidade em nosso processo de tratamento de gás. Um fato muito importante foi que no mês de julho batimos nosso recorde de produção e venda de QAB, aproveitando os excelentes spreads. Vamos para o próximo slide, por favor. No mês passado, em Mossoró, inauguramos nosso Centro de Operações Integradas, o COI, do Polo Potiguar. O COI representa uma mudança substancial na forma na qual operamos nossos campos terrestres. É uma divisória de águas inédita no onshore brasileiro.
en un mismo ambiente colaborativo, están reunidas todas las disciplinas técnicas juntamente con área logística. Eso favorece fuertemente a eficiencia en la utilización de los recursos. Todas áreas que requieren servicios están juntas o que fornece un recurso. Entonces, todos se enxergan con clareza dónde está a prioridad, a mayor necesidad. Y como están todas las salas juntas, son las salas de plantas, ductos, salas de control de pozos, salas de control de red eléctrica, salas de control de sondas y a logística. Entonces, todo eso consigue un aprovechamiento máximo de los recursos. Além disso, también tenemos a sala de monitoramiento con drones. Los drones están en proceso de implantación no campo. Tenemos 2 drones voando en Potiguar y 1 en la bahía, con objeto final de que toda tarefa de inspección visual, sea ductos, líneas eléctricas, pozos, etc., sea feita pelos drones y no pelos operadores, como es feito hoy. O drone faz a visita na instalación, confere que todo esté certo. Si algo no está certo, o drone gera una solicitud de servicio que llega a área de planejamiento y el planillador envía recursos para resolver el desvío. Dependiendo de la urgencia, puede ser de forma inmediata o puede ser de un jeito más planillado. Estamos mudando el sistema de comunicación también, dejando las velhas radios que solo ofrecen servicio de voice, pasando a un sistema de voice y datos, un sistema de Starlink. Eso también obviamente va a generar todas las condiciones para que toda esta nueva forma de operar el campo sea viable, ¿no? No mes de setembro vamos a estar inaugurando nuestro COI na Bahía, con exactamente el mismo concepto que hicimos en Rio Grande do Norte, con el mismo objetivo, ¿no? Mejorar fuertemente la eficiencia de los recursos, la velocidad de detección de los desvíos, la resolución eficiente de los problemas y la padronización de nuestras operaciones y nuestros procesos productivos, o que redundará en una mejora importante en nuestra seguridad en procesos también. Obrigado, fico à disposição para perguntas no Q&A e agora vou passar a palavra para o nosso CFO, Luiz Carvalho. Obrigado, Boeri. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte financeira e mostrar como a evolução operacional e comercial do trimestre se traduziu em uma geração consistente de valor para a companhia. Começando pela receita, encerramos o trimestre com um resultado recorde de 712 milhões de dólares, um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao trimestre anterior e também na comparação anual. Esse desempenho reflete 3 fatores principais. O primeiro deles foi a melhora no ambiente de preços, impulsionado por um fortalecimento do Brent ao longo do período. O segundo fator foi o aumento dos volumes comercializados, especialmente em Parque das Conchas e Papa-Terra. E, por fim, a gente continuou avançando na monetização do nosso portfólio, capturando melhores condições comerciais. Vale também destacar a contribuição equilibrada das nossas frentes de atuação, com participação relevante das operações offshore, onshore e do segmento de downstream. Passando para o EBITDA, alcançamos um resultado recorde totalizando 351 milhões de dólares no trimestre. Esse resultado reforça a resiliência e a diversificação do nosso portfólio, além da disciplina operacional que temos implementado em toda a companhia. O segmento offshore continuou sendo o principal gerador de resultados, mas as operações onshore também apresentaram margens muito sólidas. Ao mesmo tempo, a gente manteve uma geração de caixa operacional positiva em todos os segmentos, mesmo em um trimestre marcado pelo aumento dos investimentos relacionados à campanha de perfuração. Esse ponto é particularmente importante, porque demonstra a nossa capacidade atual de financiar crescimento orgânico, preservando a disciplina capital da companhia. Em relação ao lifting cost, seguimos observando um desempenho consistente. Nas operações offshore, o aumento registrado no trimestre está relacionado principalmente ao reconhecimento de custos incorridos em períodos anteriores em BC10 e Papa-Terra. Já no onshore, os custos permaneceram praticamente estáveis. De maneira geral, a gente segue confiante na tendência de diminuição de custos ao longo dos próximos trimestres, à medida que a produção aumenta e a gente continua capturando ganhos de escala e eficiência operacional. No segundo trimestre, demos início a um novo ciclo de investimentos diretamente associado à campanha integrada de perfuração. Os investimentos totalizaram 151 milhões de dólares, concentrados principalmente em Atlanta e Papa-Terra. É importante destacar que essa dinâmica não representa uma mudança na nossa disciplina financeira. Pelo contrário, a gente está alocando capital em projetos com elevado retorno
e grande potencial de geração de valor para os acionistas. A história de Atlanta é um bom exemplo disso. Nosso objetivo é antecipar investimentos para capturar crescimento relevante de produção e geração de caixa nos próximos anos. Em relação à estrutura de capital, a gente segue avançando de forma consistente no nosso processo de desalavancagem. A gente encerrou o trimestre com uma posição de caixa de 965 milhões de dólares e uma alavancagem de 1,97 vezes. Esse foi o quinto trimestre consecutivo de redução da dívida líquida consolidada, refletindo a combinação entre crescimento operacional, geração de caixa e uma gestão ativa dos passivos financeiros. A gente também conseguiu reduzir o custo médio da dívida, que reforça ainda mais a solidez da nossa estrutura de capital. No fluxo de caixa, vale destacar que conseguimos preservar uma posição robusta de liquidez, mesmo diante do aumento dos investimentos e do impacto dos instrumentos de hedge ao longo do trimestre. A gente também continua avançando na gestão do nosso passivo, mantendo foco na redução do endividamento e na otimização da estrutura de capital. Em relação ao hedge, a gente acredita que o principal ponto a ser destacado é que a maior parte do impacto negativo já foi reconhecida ao longo do segundo trimestre. E, ao mesmo tempo, a exposição remanescente é significativamente menor e continua diminuindo ao longo dos próximos períodos. Nossa estratégia permanece baseada em uma abordagem prudente, combinando proteção de fluxo de caixa, flexibilidade financeira e preservação da exposição ao potencial de valorização do petróleo em um cenário que se demonstrava desafiador do ponto de vista macro, adicionado a uma concentração dos investimentos ao longo do ano de 2026. Também vale destacar que todas as estruturas foram implementadas sem exigência de chamada de margem. Por fim, quando a gente olha para o restante de 2026, a gente acredita que a Brava está entrando numa nova fase. A gente concluiu um processo importante de estabilização operacional e ajuste da estrutura de capital da companhia, com um balanço mais equilibrado, e a gente está agora totalmente focado na próxima etapa da nossa trajetória de crescimento. A gente tem 4 prioridades muito claras. A primeira é concluir o processo de integração e alinhamento com a Ecopetrol. A segunda é continuar aumentando a eficiência operacional e reduzindo o custo da dívida. A terceira é manter a disciplina de capital e acelerar a desalavancagem do balanço. E, por fim, executar com segurança e dentro do cronograma a campanha integrada de perfuração em Papa-Terra e Atlanta. Em resumo, a Brava hoje está investindo para ampliar a produção, reduzir os custos, fortalecer a geração de caixa e capturar um novo ciclo de crescimento a partir de 2027. A combinação entre ativos de qualidade, excelência operacional e disciplina financeira nos deixa muito competitivos em relação ao futuro da companhia. Tudo isso reforça a nossa convicção de que a gente está construindo uma companhia cada vez mais eficiente, resiliente, capturando as oportunidades de crescimento nos próximos anos e preparada para gerar valor, mesmo em cenários de petróleo mais adversos. Agora, antes de encerrar, eu não poderia deixar de agradecer a todos os colaboradores da Brava. Ao longo dos últimos anos, nossas equipes enfrentaram um período de profunda transformação e integração em inúmeros desafios operacionais e fizeram e fazem isso com enorme resiliência, comprometimento e espírito de dono. Os resultados que apresentamos hoje são fruto da dedicação, da competência e do trabalho incansável de cada uma das pessoas que fazem parte da companhia. O nosso muito obrigado a todos vocês por ajudarem a construir a Brava todos os dias. Com isso, a gente pode passar para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite a sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique nesse mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Senhor Gabriel, o seu áudio está liberado. Olá, Luiz. Time Brava, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Eu acho que o primeiro ponto, inevitavelmente, acho que tem que haver essa pergunta, que é essa mudança de controle. Acho que nesse ponto, Luiz, eu não sei o quanto você consegue ajudar a gente, mas agora sendo finalizado, né, o processo com a Ecopetrol agora realmente tomando o controle da companhia, o que vão ser agora os próximos passos aqui nesse processo de mudança? Né, como que está sendo, até se você puder dividir aqui com a gente como está sendo as conversas com a Ecopetrol, se já tem alguma discussão do processo de transição, enfim, tentar entender um pouco melhor aqui como que vai ser agora essas próximas etapas. Minha segunda pergunta
que também tem a ver com o processo, com relação às notícias que saíram sobre uma possível arbitragem aqui da Westlaw, né. Essa discussão sobre Atlanta, como que vocês estão vendo isso? O quanto disso, na visão de vocês, eu não sei quanto vocês podem opinar, mas seria interessante ouvir um pouco o lado de vocês, o que tem dentro do JOA, o que eles tenham realmente um pleito factível ou não, na visão de vocês em relação ao controle de Atlanta, dado que a Brava continua sendo sócio do campo, eu não sei como isso funciona na parte do juridiquês aqui da discussão. Então são esses 2 pontos que eu queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Barra. Bom falar com você. Bem, vamos lá, tentar pegar as duas aqui. Sobre o processo de transição aqui agora com a Ecopetrol, como foi anunciado lá no Fato Relevante, no edital, né? Ontem houve o leilão, basicamente foi executado com sucesso, e agora a gente aguarda o dia 17 de agosto para a liquidação financeira, onde as ações vão ser transferidas de fato para a Ecopetrol. A partir dali que a gente de fato vai começar a ter algum tipo de interação um pouco mais estruturada com eles, dado que até então, por questões, eu diria, jurídicas, né, a gente não podia interagir, dividir informações, dada a incerteza que existia até ontem. Então, marcado o closing para o dia 17, a gente vai começar a ter essa discussão do ponto de vista mais estratégico. Mas, assim, do ponto de vista do que a gente tem hoje aqui, né, a campanha de perfuração ela continua seguindo, né, a Travassos vai falar um pouco sobre isso aqui, e não tem absolutamente nenhuma mudança. A estratégia da companhia ela não muda, né, do ponto de vista de buscar mais eficiência, redução da alavancagem, redução do custo da dívida. Então, eu não estou antevendo aqui nenhum tipo de mudança, vamos dizer assim, radical na estratégia, vamos dizer assim, num horizonte de curto e médio prazo. Falando sobre a arbitragem aqui da NTE e da Weston, NTE, como vocês sabem, há uma discussão, né, uma decisão arbitral que já foi favorável ali, né, podendo ser reversível, favorável a nós. Há uma expectativa do julgamento final, né, ser entre o final desse ano e início do ano que vem. A gente continua bastante confiante aqui que a nossa tese tem suporte jurídico para, né, ter um desfecho positivo. Sobre o Weston, não sei se dá para comentar muito, porque no final do dia ainda está num período muito preliminar, né? Então, houve um pedido de arbitragem, a corte arbitral não está nem instalada ainda, né? Então, agora há um processo de nomeação dos árbitros e tal. A gente não sabe nem de fato qual é o pleito, vamos dizer assim, né? Depois da corte arbitral instalada, aí você tem todo um processo de quais são as alegações e tal. Então, para a gente ainda é muito cedo para fazer qualquer questionamento, qualquer comentário aqui, tá? É isso. Obrigado, Luiz. Tá claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Senhor Bruno, seu áudio está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Vou fazer uma pergunta sobre estratégia de onshore e outra sobre CAPEX e produção. No onshore, me corrijam se eu estiver errado, mas a gente tinha a impressão de que a companhia estava migrando um pouco mais para EOR, né, recuperação secundária, terciária, do que necessariamente fazer muitas novas perfurações, né? Só que agora com um controlador, talvez que tenha um pouco mais de foco e até experiência em campos maduros onshore, vocês acham que isso poderia direcionar mais CAPEX para crescimento / perfuração nos ativos onshore da companhia? E a segunda pergunta, vocês conseguirem dar uma atualização de expectativa de CAPEX agora para o segundo semestre de 2026, o que vocês estão pensando em 2027, e uma orientação aí no sentido de pico de produção em cada um dos clusters, só para a gente dar uma refrescada nesses números, seria bacana. Muito obrigado. Vai, quer pegar Sim, primeiro? obrigado, Montanari.
Sabemos que a Ecopetrol tem uma experiência, know-how no onshore bem sucedido. Então, com certeza, a gente vai pegar carona na experiência dele no gerenciamento dos campos onshore. O foco nosso continua sendo os projetos de IOR e de recuperação secundária, mas já para o ano que vem temos planejado uma campanha de perfuração em nossos campos, tanto Rio Grande do Norte como na Bahia. Tener en consideración que a gente adiou essa campanha de perfuração para poder ter uma geração de caixa operacional no ano 2026 acorde, decorrente da campanha que temos de perfuração offshore que consume muito capex. Então, com certeza, vai a ser potenciado o onshore com a chegada de Ecopetrol, porque sabemos que eles são diferenciados em el know-how que tem desse tipo de campos, que são os nossos, ¿no? Eles também têm muita experiência nos projetos de vapor que a gente está desenvolvendo. Então, acho que vamos a sumar muitas coisas em conjunto. Só indo para a segunda aqui, mas pegando um gancho no que o Boeri acabou de colocar, obviamente, quando a gente faz uma análise aqui, Bruno, sobre, obviamente, a gente tem um gráfico aqui que mostra, aloca, vamos dizer assim, né, os retornos dos projetos e o payback, né? E os projetos do onshore, eles são os projetos com maior nível de retorno, né, principalmente os workovers que a gente tem, com um payback mais curto, né? Então, no final do dia, tem muita oportunidade ali para ser capturada, mas, como vocês sabem, a gente vem num processo de desalavancagem e a gente está, obviamente, tentando gerenciar, vamos dizer assim, o ritmo desses investimentos aqui, e aí a gente vai, obviamente, discutir um pouco dessa estratégia com a Ecopetrol. Como o Boeri falou, tem bastante para a gente absorver deles. Do ponto de vista de CAPEX, vocês viram o nível, né, de desembolso que a gente teve agora no segundo trimestre. A tendência, né, dado que a campanha, né, do offshore vai permanecer no mesmo ritmo ao longo do segundo semestre desse ano, né, terceiro tri, quarto tri e até o primeiro trimestre do ano que vem, é bem provável que a gente fique com um desembolso bastante parecido. Não deveria ter grandes surpresas nesse lado, de novo, porque é o plano da campanha, né? Você tem ali os principais equipamentos contratados e serviços, então deveria rodar mais ou menos nessa linha. Para 27, a gente está justamente no meio iniciando, na verdade, o ciclo orçamentário, onde a gente vai discutir aqui, obviamente, a depender de como a gente fechar 26 aqui do ponto de vista de alavancagem, quais são as oportunidades que a gente tem. Acho que o onshore pode ser um foco, obviamente, de mais investimento, mas assim, não tem nada FID de grandes projetos, né, de novos poços no offshore, que façam com que o CAPEX permaneça, vamos dizer assim, no nível de 26, ou no nível que a gente viu aí no segundo trimestre. Então, a tendência é que para 27, de fato, a gente tenha uma normalização desse CAPEX para níveis mais próximos do nível de manutenção, o que, de alguma maneira, e eu acho que isso está bem colocado aí nos relatórios, né, de vocês, analistas aí do mercado, que a gente passa a ter uma perspectiva de geração de caixa mais forte em 27, não só por uma redução do CAPEX, dado o fim da campanha de perfuração dos 4 poços, mas também porque a nossa produção tende a crescer, né? Quer dizer, a gente vai adicionar ali 4 poços em produção que devem levar a nossa produção para patamares mais elevados do que a gente está vendo hoje, né? Então, se mantendo constante o cenário macro aqui de preço de petróleo, eu acho que 2027 tem tudo para ser um ano de geração de caixa mais forte. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, do UBS. Senhor Tasso, seu áudio está liberado. Boa tarde, Luiz, Travassos, Boeri. 2 aqui do meu lado também. Primeiro, começar com a Atlanta. Acho que eu queria pegar um update mais geral de vocês, agora que já passou um tempinho aqui no novo sistema. Inicialmente, uma expectativa de que o campo pudesse produzir algo acima de 40 mil barris dias ali, mas a produção parece ter se estabilizado mais próximo dos 30 mil barris dia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que tem saído conforme o esperado
inicialmente, onde que vocês tiveram mais desafios e qual que é o nível de produção que a gente pode esperar para esse campo daqui em diante, com os 2 novos postos previstos para entrar em operação, vis-à-vis a curva de declínio esperada daqui para frente. E uma segunda pergunta, aproveitar o time da conclusão do deal com a Ecopetrol, para fazer a mesma pergunta que eu tinha feito para eles. Quando vocês olham os últimos anos da companhia sobre a atual gestão, quais que vocês diriam terem sido as principais entregas, os principais projetos, onde acreditam ter tido mais sucesso e, obviamente, onde que tiveram mais desafios? E quando vocês olham daqui para frente, talvez 1, 2 anos mais à frente, onde vocês gostariam de ver o foco da companhia? É continuar com essa trajetória de reduzir endividamento, é maximizar a geração de caixa, é aumentar a remuneração dos acionistas, maximizar a produção? Vou ficar com essas duas aqui. Obrigado. Travassos, eu começo falando aqui sobre Atlanta, né? Bom, Atlanta, eu acho que a gente finalmente chegou a um momento de estabilizar aquela unidade, né? É super comum uma unidade no início de produção, os desafios pós-comissionamento, onde a gente tem alguma instabilidade, né, nos nossos processos, né? E a gente superou isso, né, ao longo do ano passado, do primeiro semestre desse ano, e a gente finalmente chegou aí num ponto em que a gente considera a operação estável, tanto no que diz respeito ao topside, como também no que diz respeito ao sistema submarino, né, que é um sistema submarino inédito, como vocês que conhecem o projeto muito bem. Bom, o que a gente espera, né, de Atlanta, né, a gente espera e com esses 2 novos postos, maximizar ali a capacidade do ativo, né? É aí que a gente quer chegar, né? A gente, naturalmente, não tem um nível de produção absolutamente certo, né? Mas a gente espera a maximização desse ativo. E o trabalho que a gente faz agora é justamente para que, com a entrada desses postos, a gente não tenha uma nova instabilidade, né? Porque chegam novos postos, novo balanço de massa, nova razão gás-óleo. Então, a gente tem uma preparação da planta, a gente está preparado para que a gente tenha os consumidores prontos, o sistema de produção pronto, o sistema de pooling ali pronto, né, como está para fazer lá o pooling dos postos. Então é o que a gente espera de Atlanta. Naturalmente, isso em curto prazo. Em médio e longo prazo, a gente tem aqui na Brava um time que cuida desse futuro próximo e um time que cuida lá no futuro assim, mais distante. Então a gente olha, assim, além desses 2 novos postos, novas oportunidades de Atlanta. Então a gente vai rodando aqui as nossas oportunidades, sempre tentando maximizar ali a capacidade do ativo. É o que a gente tem para Atlanta. Boa. Eu vou pegar a segunda aqui, Tasso. Obrigado pela pergunta e, obviamente, vou deixar aqui o Boeri e Travassos adicionarem aqui do lado do onshore e do offshore, mas do ponto de vista de entrega, eu acho que houve primeiro, né, do lado operacional, como o Travassos bem colocou aqui, né, uma maior estabilização da nossa produção, né? Então, não só em Atlanta, mas Papa-Terra, que há um tempo atrás era um grande tema, né, quando a gente encontrava os investidores, né, e agora não é mais um foco de atenção, a produção está bem estável também. Eu acho que, obviamente, se a gente olhar um período um pouquinho para trás, mas acho que a principal entrega, obviamente, foi o primeiro óleo, né, do projeto de Atlanta, um projeto pioneiro, vamos dizer assim, de uma empresa independente aqui no Brasil. E eu acho que o processo todo de integração aqui, né, no final do dia, a Brava fez aí semana passada 2 anos de vida, né? Então tem toda uma dinâmica aqui de integração de cultura, integração de processos, que continua ainda sendo um grande foco aqui da diretoria, né? E a gente tenta, obviamente, permear isso por toda a companhia, né? Olhando para frente, eu acho que a gente ainda tem uma série de oportunidades para continuar gerando valor. A gente ainda tem um processo, eu diria, que está no início, mas que ainda tem uma bela caminhada, apesar de excelentes resultados que a gente, talvez não seja tão visível isso para o mercado, mas o programa Brava Eficiente, a gente conseguiu implementar aqui um processo de revisão de todos os contratos, né? Não é propriamente um OBZ, mas tudo que tem de contratação nova, extensão de contrato, é revisado por um grupo. Isso tem gerado uma economia bastante importante. Obviamente, a gente tem uma oportunidade muito grande, e principalmente agora com a Ecopetrol como controladora da companhia, de reduzir o custo da dívida, né? Eu falo isso muito, o custo da dívida que a companhia tem, ela
de fato não condiz com o perfil de risco hoje, né? Lembrando que grande parte da dívida que a companhia levantou é quando eram duas companhias distintas, quando a Atlanta tinha ainda uma estabilização da produção, Papa-Terra também com alguns desafios, e basicamente hoje a gente é uma companhia que está produzindo 80 mil barris, com os poços possivelmente chegando próximo dos 100, eventualmente com $1 bilhão ou próximo de $1 bilhão em caixa, com uma alavancagem que saiu de acima de 3 vezes dívida líquida EBITDA para abaixo de 2 vezes. Então, assim, tem uma série de oportunidades, obviamente, para a gente ainda otimizar a estrutura de capital da companhia e reduzir, obviamente, o pagamento de juro, né? A gente vem reduzindo a dívida líquida da companhia, mas eu acho que esse é um trabalho que a gente não vai conseguir resolver isso num ano, dada, né, o perfil de dívida que a gente tem, algumas dívidas que a gente não consegue pré-pagar, mas, por exemplo, o nosso bond ele passa a ser pré-pagável a partir do início do ano que vem. Então, tem toda uma discussão, faz sentido antecipar alguma coisa, um tender de uma parte, refinanciar isso. Então, eu acho que o foco aqui, obviamente, de curto prazo, continua sendo entregar a campanha de perfuração, né, on time e on budget, para que a nossa produção, a gente entregue esse crescimento orgânico ao longo de 27 e continuar em busca de otimizar, né, a companhia, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista de custo de dívida, né? Então, eu acho que é isso. E aí, obviamente, olhando mais no médio e longo prazo, vai ter uma discussão do ponto de vista estratégico, como eu comentei na pergunta do Barra, né, com a Ecopetrol, né? Lembrando que, de novo, a Brava, independente de ter um novo controlador, é uma companhia que tem uma governança que, né, tem limitações, por exemplo, do ponto de vista de endividamento, né? Os covenants, né, das nossas debêntures, por exemplo, de algumas dívidas, se a gente ultrapassar as 2,5 vezes, a gente não pode tomar novas dívidas. Então, isso, de uma maneira ou de outra, protege, né, o investidor no final do dia, né? Mas não sei se vocês querem complementar em alguma coisa. Não, a ver, os principales desafios que a gente ha conseguido resolver, eu acho que trabalhar com muita eficiência. Conseguimos perforar pozos en 1 día y medio en un archivo de Alto Rodríguez y Estreito, cuando antigua operadora perforaba en 3 días. Optimizar los procesos de recuperación secundaria. Ahora estamos trabajando también con ferramentas de IA para poder optimizar la recuperación secundaria. Tenemos más de 400 pozos inyectores, entonces eso genera mucho volumen de información y mucho volumen de trabajo que ahora con nuevas ferramentas a gente consigue desbravar y continuar evolucionando una mudanza cultural do onshore, ¿no? La implantación de los proyectos de IOAG que no existía y todo esto que es operar con un COI tanto en Río Grande do Norte como en la Bahía. Es mudanza cultural para conseguir trabajar en la eficiencia. Las oportunidades están, tenemos muchas oportunidades no onshore. Como falei ao inicio, vamos a perforar un pozo exploratorio, tenemos alta expectativa ahí para conseguir acrecentar nuestra producción de gas en el Río Grande do Norte, que es un faltante no estado. Entonces, acho que temos bastante coisas para frente. Travasso, alguma coisa do teu lado? Bom, acho que eu falei um pouquinho de Atlanta, né? Mas no offshore acho que a gente tem assim um programa muito objetivo. Assim, a gente está focado na campanha de perfuração dos 4 poços. Esse ano é um período de entrega. A gente foi lá, teve um investimento, né, fez uma aposta muito boa nesses poços. Os resultados até aqui eles estão excelentes, muito alinhados com tudo aquilo que a gente imaginava. Então, assim, foco na entrega, né? Sem promessas milagrosas, sem prometer aquilo que a gente não tem certeza. E o que a gente tem certeza é o seguinte: nós vamos entregar esses poços on time, on budget, com a produção que a gente previu ali no FID. É isso, bem pragmático. Legal. Super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Senhor Leonardo, seu áudio está liberado. Opa, boa tarde, Luiz, Travasso, Boeri. Acho que esse é um call um pouco diferente, né? Porque as perguntas mais legais aqui não tem muitas respostas, né? Dado com a entrada da Ecopetrol no curto prazo. Mas se puder fazer 2 do meu lado aqui,
Com essa certa normalização dos preços de petróleo, queria entender um pouco como que vocês estão olhando para a estratégia de hedge, né? Assim, deu para ver e o Luiz abordou bem nos comentários que não teve novo hedge, né? Mas olhando para frente, né? Se a gente imaginar uma normalização no nível de petróleo na casa de 70 ou 80, né? O que que dá para pensar olhando para frente? E aí minha segunda pergunta é em relação ao downstream, né? Que fez um resultado bem forte nesse tri. E aí eu queria saber, nesse sentido, o que vocês estão esperando pro crack spread ao longo do ano e até quando vocês esperam que eles continuem acima dos níveis normalizados aí. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Léo. Segura a sua ansiedade aí, que a gente, no momento certo, a gente vai dividir com vocês mais da estratégia. Eu entendo, vamos dizer assim, essa frustração, talvez, da gente, né, ter um evento como esse tão importante e a gente não conseguir ainda dividir tudo, mais, de novo, em breve a gente vem com mais detalhes. Falando sobre hedge, é exatamente o que você colocou, a gente não fez nada novo, e aí só relembrando aqui, né, a nossa decisão de fazer hedge, ela foi uma decisão prudente, dado o cenário macro que se desenhava no final do ano passado / início desse ano, que era consensual que o petróleo, né, iria para $50, etc. e tal, e a gente tinha, como o Travassos já colocou, uma concentração dos investimentos ao longo de 26 por conta da nossa campanha de perfuração. E a gente estava num nível de alavancagem que começava a se demonstrar um pouco mais confortável, mas a gente não queria realavancar a companhia, né? Então, sob orientação do conselho e, obviamente, aqui alinhado com a diretoria, houve uma decisão e que eu faria exatamente o que a gente fez, né? Se eu olhasse para trás com as informações que a gente tinha, de proteger uma parte da geração de caixa que a gente tinha para 26, para não realavancar a companhia de maneira, né, demasiada. Olhando para frente, uma vez que a nossa alavancagem chegue mais próximo do nível ideal, né, que eu acho que para uma companhia independente do nosso porte deveria estar, né, abaixo ou próximo de 1,5 dívida líquida EBITDA, não há necessidade da gente fazer hedges adicionais. Você pode fazer alguma coisa tática, né, mas a leitura é que você não precisa ter uma política de hedge estrutural para você ter um mínimo da produção travada ou coisa que o valha. Aí você pode fazer alguma coisa um pouco mais tática, dependendo do que você está vendo no mercado, né, ou de oportunidade, mas a tendência é que, conforme a gente vá se aproximando do nível de alavancagem ou da estrutura de capital que a gente entenda como ideal, que a gente não tenha mais proteções de hedge no nosso balanço. E aí, como vocês podem, a gente divulga isso, né, para os próximos períodos, né, para os próximos trimestres, a gente tem um nível de proteção bastante inferior ao que a gente tinha ali no primeiro semestre desse ano. Tá? Então, basicamente isso. Falando um pouco do downstream, eu entendo que você perguntou aqui do crack, eventualmente dos produtos ali da refinaria, mas eu vou falar também um pouco de Atlanta, né, e dos outros campos, mas o que a gente tem visto hoje, em função até dos eventos geopolíticos, né, é que o petróleo tem se demonstrado mais volátil, como vocês acompanham, mas os cracks têm se comportado, eu diria, de maneira bastante mais saudáveis do que a gente esperava também no início do ano. Se você pegar os contratos mais de curto prazo, eles estão em níveis, eu diria, bastante saudáveis, né? Tanto o MGO, quanto o QAV, quanto o diesel, quanto os próprios cracks do nosso produto de Atlanta. Então, isso tem sido uma surpresa positiva. A gente tem, de alguma maneira, tentado também travar taticamente algumas cargas quando a gente tem visibilidade do carregamento. Então, isso tem ajudado, sim, o resultado da companhia. Agora, quando a gente olha essas curvas, né, para os próximos contratos, de fato, todas essas curvas entram num backwardation muito forte. Então, há uma expectativa, obviamente, que né, exista uma normalização conforme o tempo for passando, mas se a gente olhar dos últimos meses, a curva também estava com essa tendência, vamos dizer assim, de retração, né? E conforme os contratos foram sendo rolados, basicamente os cracks foram se mantendo em patamares mais saudáveis. Então, a leitura é que tem sim aqui um espaço em se mantendo o cenário geopolítico que a gente tem visto hoje,
de termos cracks melhores, né? Não só no downstream aqui, no QAV, no diesel, no MGO, mas também nos nossos produtos. E aí, acho que só fazendo um fechamento aqui, né, quando você fala da pergunta do hedge, muita gente olha só para o Brent, né, que é obviamente a principal referência, mas o nosso netback ele é composto de outras variáveis, né, como o crack do petróleo de Atlanta, do diesel, do QAV, do MGO, e no final do dia a gente tem visto o netback eu diria, mais saudáveis do que a gente imaginava no início do ano. Tá bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Senhor Vicente, o seu áudio está liberado. Obrigado, Luiz, Travassos Boeri. Eu tinha só uma. Falar um pouco mais de Papa-Terra aí, que eu acho que é o próximo trigger operacional da companhia. Se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhamento aí do timeline de completação, perfuração e abertura dos poços, expectativa de produção e ainda sobre o ativo como um todo, né? Se tem melhorias a serem feitas aí do ponto de vista de confiabilidade e eficiência operacional. Obrigado. Boa tarde, Vicente. Sim, a gente falando um pouquinho ali do timeline, né, de Papa-Terra, de fato a gente vem aí numa trajetória já bastante positiva, num plano assim super estruturado. Eu vou começar falando da campanha, dando um pouquinho mais de cor, que eu falei na apresentação. Como eu disse, a gente está lá com o poço 52, Papa-Terra PPT 52, 53, poço 52, com as 5 fases perfuradas e a completação inferior realizada. Isso significa dizer que a gente já teve a oportunidade de verificar a potencial produtividade desse poço, né? E a notícia boa é que ele está muito em linha com tudo aquilo que a gente imaginava, né? Então a gente foi lá, fez toda a perfuração horizontal, navegou dentro do reservatório, né? E os indicadores que a gente tem é de uma produtividade muito boa. Isso é uma ótima notícia, isso também traz um bom sinal para o Papa-Terra 53, que a gente brevemente começa aí a 5ª fase de perfuração. Bom, em termos de potencial de produção, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente vai ter em cada um desses 2 poços os melhores poços que a gente tem em Papa-Terra, né? Então a gente tem uma expectativa, enfim, de trazer uma produção relevante para esse tipo de ativo, para esse tipo de campo ali. Falando ali de trajetória, o que a gente imagina, né, ali em Papa-Terra? A gente veio numa tendência de recuperação de ativo, a gente tem uma campanha de OMS prevista para iniciar em dezembro desse ano, então a gente vai estar lá colocando uma OMS que vai ficar 6 meses, onde a gente espera dar um upgrade, eu diria assim, no que diz respeito à confiabilidade. A gente vem paulatinamente recuperando sistemas de Papa-Terra, recuperando geradores, recuperando compressores, recuperando os consumidores de gás, trazendo ali a duplicidade, né, dos equipamentos. A gente está fazendo agora uma mudança importante também, como eu citei, Vicente, um dos grandes ofensores de Papa-Terra foi o sistema de aquecimento. A gente experimentou trocar os equipamentos, colocamos equipamentos novos e a gente experimentou de novo uma ineficiência. Então, dessa vez, o que a gente fez, além de colocar equipamentos novos, nós substituímos, nós mudamos o projeto para equipamentos mais robustos. E aí eu diria que o grande ofensor da improdutividade de Papa-Terra, ele é eliminado agora, a partir desse retorno de Papa-Terra. Eu citei, a gente está em parada de produção, começou no dia 29 de julho, né? E uma das atividades dessa parada é a substituição desses trocadores de calor. Falando assim agora num aspecto mais longo, né, de uma visão um pouquinho mais distante, né? Então a gente tem o Papa-Terra no presente, em que a gente tem essa recuperação de integridade, em que a gente tem a completude desses poços, essa produção, e a gente tem um programa de Papa-Terra do futuro, em que a gente está olhando ali no entorno e buscando novas oportunidades, e elas existem, né? Como o Luiz trouxe, a gente não tem nada planejado para FID no ano que vem, né? A gente está ainda na fase de estudo, mas a gente enxerga nesse ativo aí bastante potencial para ser entregue ainda, e aí elevar finalmente aí o fator de recuperação, que hoje, em torno de 3%, para níveis maiores que esse. Acho que basicamente isso. Não sei se eu abarquei ali a tua pergunta. Em termos de confiabilidade e resiliência operacional do ativo, ele tem se mostrado nos resultados que a gente tem mostrado, né? A gente tem aí uma eficiência operacional hoje
86% como meta, a gente tem chegado 90%, né, e a gente espera que depois dessa campanha do Floatel a gente supere 90% de eficiência operacional naquele ativo. Basicamente isso. Boa. Perfeito. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Yuri Pereira, do Santander. Senhor Yuri, o seu áudio está liberado. Boa tarde, muito obrigado. Pelo que a gente tem de interação com os investidores, uma das principais preocupações lá com relação à Ecopetrol é o famoso pico de produção, o depletion acelerado, e a entrada na Brava tenta endereçar uma dessas preocupações, né? Então, minha pergunta vai para o Luiz, no sentido de se uma expectativa de nível de investimento mais alto para frente compromete ou não a atual estratégia de liability management, né, que você comentou há pouco. Como que está a sua visão, por exemplo, para pré-pagamento de bonds? Vocês foram bem-sucedidos recentemente na redução do custo de dívida. Enfim, a expectativa é para uma aceleração ou não dessa estratégia. Muito obrigado, pessoal. Tá bom. Silvio, eu vou pegar aqui algumas informações públicas, né? Até porque a Ecopetrol reportou o resultado agora recentemente. De fato, há eu diria, uma preocupação, né? De novo, notícias públicas, né? Algumas declarações de interlocutores do governo colombiano, da própria Ecopetrol, sobre a questão da sustentabilidade da produção, né? E a Brava, nesse contexto, não só por conta do controle, a gente entende que a Ecopetrol vai ter a possibilidade não só de bucar as reservas que a Brava consegue contribuir, mas também a produção consolidada. Então, pegando os últimos dados aí públicos, acho que a Ecopetrol entregou uma produção próxima de 700 mil barris, a gente está produzindo 80, possivelmente, de novo, com esses 4 poços, podendo chegar ali próximo dos 100, é um incremento, eu diria, material, né, nesse contexto. E aí, obviamente, quando a gente pega, do ponto de vista da tua pergunta do CAPEX, né, o quanto eventualmente poderia ser feito a mais e como é que isso pode comprometer as iniciativas de liability management, lembra que talvez no onshore a gente tenha um pouco mais de flexibilidade em acelerar e frear, né, os investimentos por conta da dinâmica da indústria, né? Enquanto no offshore requer um tempo de preparação, de contratação de equipamentos críticos, né, de disponibilidade de sonda, de barco, que dificilmente a gente, por exemplo, conseguiria fazer alguma coisa para 2027. Eu acho que é bastante pouco provável que isso se materialize. E como eu respondi numa pergunta anterior, eu não recordo agora quem fez, os instrumentos de dívida que a Brava tem, eles impõem algumas limitações à companhia, né? A gente tem, por exemplo, em alguns instrumentos, que caso a nossa alavancagem esteja acima de 1,75 vezes, a gente não pode pagar dividendo extraordinário. Caso a nossa alavancagem esteja acima de 2,5 vezes, a companhia não pode contrair novas dívidas. Então, o CAPEX ele pode, eventualmente, ser acelerado num determinado momento, mas tem um limite para isso, né? Ou seja, não dá para simplesmente achar aqui que o CAPEX vai dobrar, ou, enfim, se manter num nível muito alto por um período prolongado. Caso contrário, a alavancagem vai subir, a companhia vai ter dificuldade de se refinanciar, né, de novo, independente de ter um controlador com um balanço mais robusto, com um custo de dívida mais baixo que a gente. Em relação ao liability management, eu acho que esse tem sido um dos principais focos, assim, desde a minha chegada aqui, porque eu vejo de fato muita oportunidade, não só da gente reduzir o custo da dívida da companhia, mas também de reduzir o montante de dívida bruta que a gente tem, né? Porque no final do dia a quantidade de juro que a companhia paga, e de novo, contraído, né, num período por conta de determinados projetos que, né, vão gerar valor, mas a grande verdade é que, olhando para frente, talvez faça sentido a gente carregar um montante de dívida menor, como um montante de caixa também menor. Então, eu acho que tem ainda algumas otimizações a serem feitas. Como eu falei, o nosso bond ele passa a ser pré-pagável a partir do início do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Então, há uma possibilidade, sim, aqui, que a gente está estudando, assim, umas discussões que a gente possivelmente vai ter com a Ecopetrol, como
pontos de oportunidade para talvez fazer um tender de uma parte do bonde, mas aí tem que ver se tem mercado, se não tem, qual é o horizonte, né, a preparação que a gente precisa para executar, mas isso continua sendo um grande foco aqui, especificamente na minha diretoria, porque tem muita oportunidade para ser capturada. A gente, nesse início de ano, a gente pré-pagou uma debênture de 150 milhões de dólares, alguma coisa próximo disso, que tinha um custo muito alto. O nosso bond é a dívida que tem o maior custo dentro da companhia, quase 10% em dólar, e a dívida com maior montante também, são 500 milhões de dólares. Então, é óbvio que a gente está olhando isso muito de perto, com lupa, para, obviamente, tentar capturar o máximo, né, de oportunidade para reduzir, como eu falei, o custo de dívida da companhia e a dívida bruta como um todo. Fechado, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do BTG Pactual. Senhor Rodrigo, seu áudio está liberado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria só, talvez, fazer 2 follow-ups aqui. Um deles vai no CAPEX, e talvez aqui para o Luiz. Não sei se dá para a gente imaginar, ou talvez tentar montar aqui junto. E eu não sei se também o que eu estou pensando aqui vai ser de fato o que vai acontecer, né? Mas assim, o desembolso de caixa para a campanha offshore, como é que ele vai se dar aí ao longo dos próximos trimestres? Eu acho que eu até perguntei um pouco nisso no último call, talvez vocês tenham uma visão um pouquinho melhor agora, né? Se a gente vai ter de fato esse desembolso de caixa indo até o primeiro óleo lá dos 2 poços de Atlanta, ou se a gente vai ter um desembolso de caixa talvez mais concentrado aqui no segundo semestre de 2026, talvez o primeiro semestre de 2027 não tenha tanto desembolso assim. Então, se vocês puderem ajudar a gente talvez com essa granularidade, sei que é um pouco mais detalhado, mas ajuda a gente a entender um pouco melhor aqui o CAPEX aí dos próximos trimestres, né, essa alocação aqui no trimestral. E aí o segundo follow-up que eu queria era falar um pouco mais de Papa-Terra. A gente falou um pouco aqui sobre a campanha atual. Eu queria tentar explorar um pouco mais com vocês 2 upsides em Papa-Terra. O primeiro deles é relacionado à precificação do óleo. Se a gente consegue vislumbrar aqui algum tipo, principalmente com a produção maior, né? Se a gente consegue vislumbrar algum tipo de melhoria no desconto de Papa-Terra. E primarização da operação da plataforma, se isso ainda é algo que vocês estão discutindo, se isso está mais quente agora, principalmente depois da recuperação que vocês têm feito aí na plataforma. São esses 2 tópicos. Obrigado, pessoal. Eu vou fazer uma dobradinha aqui com o Travassos, e eu falo um pouco do lado mais financeiro aqui. O Travassos, obviamente, como grande relevância do CAPEX está no offshore, e a mesma coisa da produção, do incremento de produção em Papa-Terra. Mas, como eu mencionei, Rodrigo, eu diria que o desembolso que a gente teve agora no segundo trimestre deve ser a tônica até praticamente o fim da campanha. Então, você poderia assumir aí trimestres similares, vamos dizer assim, ou próximos do segundo trimestre, ao longo dos próximos 3 trimestres. E aí, a partir dali, você tem, de fato, uma redução do CAPEX, dado que a campanha ela se encerra, você tem desmobilização de equipamentos e prestadores. Então, ao longo, eu diria que os últimos 3 trimestres de 27, a gente deve ver um nível de CAPEX, eu diria, relativamente inferior ao que a gente entregou no segundo trimestre. Eu vou como o Luiz, como você gosta de números, né? Eu gosto de operação, eu vou trazer algumas cores que eu acho que, Rodrigo, vai ser perfeito para você entender essa dinâmica do CAPEX, né? A gente falou aqui que nós mobilizamos o PLSV agora, no dia 15 de julho. Então, o grande custo, né, o grande CAPEX da atividade, ele vem principalmente das diárias desses equipamentos. A gente está lá com a sonda, com a Lone Star, e agora com o PLSV. Então, a gente pode ter, em linha, como o Luiz falou, com um pequeno incremento aqui nesse segundo semestre, né? Por conta da mobilização do PLSV. A gente falou aqui também que Papa-Terra entrega os 2 poços agora no segundo semestre. Então, a gente mobiliza, né, isso para Atlanta. E a gente disse que Atlanta, a gente tem lá o primeiro óleo no primeiro semestre do ano que vem. Ele é um pouquinho mais deslocado para o final do primeiro semestre do ano que vem. Então, a distribuição de CAPEX é um pouco nessa linha. A gente vai ter um CAPEX bem alinhado nesses trimestres, né? Porque na nossa forma contratual aqui, os equipamentos, embora a gente tenha equipamentos importantes para receber, mas esses desembolsos já vieram acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente vai ter aí um CAPEX bem constante, eu diria, que, aliás, está absolutamente
alinhado com o que a gente estabeleceu, com o que a gente orçou, né? Falando em CAPEX. E a segunda pergunta sobre precificação de Papa-Terra, sim, a gente não abre, obviamente, nenhum detalhe dos contratos que a gente assina com as nossas contrapartes. Isso, primeiro, que tem termos de confidencialidade e, obviamente, é estratégico para a companhia, né? Então não faz muito sentido a gente falar contrato a contrato, mas, obviamente, a gente está em busca incessante, né? O time de trading aqui, o time comercial está dentro da minha diretoria, assim, todo mundo tem meta aqui para melhorar, vamos dizer assim, a precificação dos nossos contratos, né? Então, a Papa-Terra não é diferente disso. A gente vem trabalhando internamente em algumas ações para tentar, obviamente, ter mais flexibilidade e melhorar o nosso, né, reduzir o nosso desconto, mas não vou abrir nenhum número aqui nesse momento, tá? E aí, para falar um pouco da primarização, acho que o Travassos pode comentar um pouco. Então, sim, tá no radar a primarização, ela permanece no nosso radar, ela vai acontecer também no primeiro semestre do ano que vem. A gente já vem numa preparação para essa primarização, em conversas lá com a Altera Ocean, então, enfim, isso está mais que acordado, está fechado. Isso vai trazer, a gente tem expectativa que isso vai trazer também uma redução no nosso lifting cost, tá? Então, sim, Rodrigo, a gente vai estar primarizando e vai estar assumindo a operação de Papa-Terra ao longo de 2027. Perfeito, está ótimo, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Enzo Souza, do XP. Senhor Enzo, o seu áudio está liberado. Boa tarde, Luiz, Travassos, Boeri, tudo bem? Obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que a gente já passou aqui pelos principais temas, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta rápida sobre o imposto de exportação. Acho que o mercado, de forma geral, foi pego um pouco de surpresa com a continuidade da tarifa, e eu queria entender um pouco melhor qual o cenário base que vocês estão trabalhando daqui para frente. Obrigado. Tá. A gente, de fato, também foi pego de surpresa, acho que como a indústria toda, né? Não só, eu diria, no primeiro anúncio, que foi um anúncio, pegou todo mundo de maneira meio repentina, vamos dizer assim, e depois, de fato, houve um grau de decepção, vamos dizer assim, né, na continuidade do imposto após o período previsto ali da caducidade da MP, né? E a forma que o imposto foi colocado faz com que a gente, não só nós aqui da Brava, mas eu imagino, né, os nossos pares da indústria, tenham uma incerteza muito grande, né? Ele foi colocado ali através da Camex, e aí, de forma que está na redação, né, do ato lá, que isso pode ser revisado a qualquer dia, né? Então, fica um cenário que a gente não consegue fazer uma previsão muito assertiva, né, até para se programar, né, de quando eventualmente esse imposto poderia ser suspenso pelos órgãos. Então, a gente está trabalhando aqui de maneira, eu diria, conservadora, usando esse imposto de exportação até, eu diria, de maneira contínua até 27, mas, de novo, é muito mais um assumption aqui de modelagem interna nossa para efeito de programação, do ponto de vista de desembolso de caixa, de como é que fica a nossa alavancagem com esse imposto, do que algo que a gente tenha uma alta convicção de que esse imposto vai se manter por X ou Y meses, né? Então, de fato, isso é muito negativo para a indústria como um todo, do ponto de vista de falta de previsibilidade sobre, né, o arcabouço tributário para a indústria de petróleo, né? Perfeito, obrigado. Não havendo novas perguntas, encerramos esta conferência. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.